Se isso daqui é apenas uma experiência com a presença do Senhor, como então não sermos apaixonados pela volta dele? Eu queria que você fechasse ainda seus olhos. Se o Senhor viesse agora, eu não precisava pregar. Eu estou disposto a abrir mão, se Ele quiser voltar agora. Estou disposto. Queria que você, com os olhos fechados ainda, lá em casa as coisas estão tudo bem. Eu estou casado, o financeiro tá bem, tá tudo bem. Mas eu me senti muito ansioso essa semana. E os meses atrás foram difíceis e eu entendi a minha ansiedade. Mas agora tá tudo bem. Por que eu tô desse jeito? E eu orei muito por isso. Até que eu entendi que não tá tudo bem. Meu financeiro pode estar top. Eu posso estar vendo os sonhos que eu sempre sonhei. Mas eu ainda vou continuar triste. Porque não tá tudo bem. Ele não tá aqui. A gente está numa conferência, top, mas ele não tá aqui. Eu tenho um cargo ministerial, eu prego, eu canto, mas ele não tá aqui. Eu vou fazer uma viagem top esse ano, eu vou experimentar várias coisas boas, mas não tá tudo bem. Ele não tá aqui. Paulo diz que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. A terra geme com dores de parto, esperando esse momento. Porque não está tudo bem. Ele não está aqui. Eu queria, Espírito Santo, de verdade, Senhor, colocar o nosso coração diante do Senhor nessa tarde. E dizer que tudo que vai acontecer aqui hoje, essa noite, essa tarde, isso daqui não contenta a gente, Senhor. Tudo que vai acontecer aqui, pelo máximo de glória que nós vamos receber, Senhor, isso não é o suficiente para nós, Senhor. Nós estamos dispostos a abrir mão de tudo isso, se o Senhor quiser voltar agora, Deus. Eu estou disposto a abrir mão dos cursos, das capacitações, dos meus projetos para o ano que vem, Senhor. Sabe, talvez você já planejou tanta coisa para o ano que vem. Será que você está disposto a abrir mão disso, se o Senhor quisesse voltar agora? Senhor, nós estamos dispostos, Deus. Nós entregamos tudo isso ao Senhor, Deus. E nós dizemos, por favor, Senhor, não nos deixe perder de vista essa paixão ardente do Teu coração, Senhor. E esse clamor que rege a humanidade, Senhor, até o dia que o Senhor retornar, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ontem o pastor Kleber iniciou a mensagem dele dizendo que ele traria alguns fundamentos para os próximos ministrantes. E eu passei quase um mês orando, entendendo o que o Senhor queria dizer, queria que eu ministrasse. E quando ele começou a falar sobre esse assunto de fundamento, eu me alegrei muito, porque eu acredito que essa mensagem que eu irei transmitir ao seu coração essa tarde também é um fundamento, porque foi um fundamento na minha vida, e eu de fato comecei a viver com esse entendimento Maranata muito mais ativo na minha vida a partir desse momento em que eu experimentei essa mensagem do Senhor. Ao longo da mensagem vocês vão entender como minha mente foi virada, eu fui transformado por esse entendimento no Senhor e comecei a viver muito mais entendendo que a qualquer momento eu poderia ir ou a qualquer momento Ele poderia voltar, mas também comecei a viver gastando as minhas forças para preparar um lugar acessível, um ambiente onde o Senhor poderia olhar e dizer assim: esse cara entendeu o clamor Maranata.
Eu não comecei apenas a vender as minhas coisas pensando que Jesus iria voltar amanhã, mas eu comecei a me preparar e gastar a minha vida até que Ele voltasse. Então eu quero que nessa tarde, desculpa por costume de falar à noite, você abrisse o seu coração de verdade, prestasse muita atenção aqui em mim. Eu vou ser bem rápido, didático e intenso nas minhas palavras, mas eu preciso que você abra o seu coração junto comigo. Eu vim de uma época em que a minha bisavó, quando eu me converti, olhou para mim e disse: se prepara que Jesus vai voltar e aí você vai ver o que vai acontecer com o mundo. E eu percebo que muitos de nós, na verdade a maioria, tem mais medo da volta de Jesus do que anseio por ela. Eu percebo que a maioria dos nossos membros, das nossas pessoas, quando fala sobre a volta de Jesus, ela tem muito mais medo. Meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, os meus parentes. Meu Deus, o que vai ficar? Ela tem muito mais medo do que paixão por esse momento. E talvez seja porque nós fomos ensinados de uma maneira incorreta. Quando você vai conversar com alguém da sua casa que não é crente e fala sobre a volta de Jesus, ele só vai pensar em destruição, fim do mundo, fogo queimando a terra, terremoto, mas ele não entende a intensidade dessas três palavras: a volta de Jesus, ou esse momento da história que se resume em o encontro do seu noivo com a sua noiva. E eu percebo que nós temos mais medo do que anseio, porque nós fomos ensinados da maneira incorreta. E existem dois motivos principais que causam esse sentimento de medo na gente a respeito da volta de Jesus. O primeiro é porque nós fomos ensinados, olha aqui para mim, nós fomos ensinados de que a volta de Jesus é o fim do mundo. Quantos de vocês já ouviram dizendo assim: Jesus vai voltar e esse mundo vai acabar? Eu já ouvi, eu já fui ensinado, eu já preguei, e nós aprendemos que a volta de Jesus é o fim do mundo. A Bíblia fala sobre isso em Mateus 24:3, quando os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Senhor, quais serão os sinais desse tempo? E quais serão os sinais que antecedem o fim do mundo? Só que quando a Bíblia trata sobre fim do mundo, ela não está querendo dizer que a volta de Jesus vai ser com, meu Deus, que nem aquelas visões apocalípticas que a gente vê nos filmes de Hollywood, né? Jesus voltando, avião, não é só isso, irmãos. Mas quando a Bíblia diz que a volta de Jesus marca o fim do mundo, ela está querendo dizer e nos ensinar que a volta de Jesus, ela encerra uma era. Porque fim do mundo na Bíblia fala sobre fim de uma era. Você quer ver como isso é verdade biblicamente? 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século, ou Deus deste mundo em outras versões, cegou o entendimento dos incrédulos. Então a Bíblia está dizendo de uma era onde o Deus desse século, ou seja, Satanás, ainda reina, ainda domina em alguns lugares. Mas ela está dizendo que este Deus, que não é o nosso Senhor, mas é Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos para que eles não conheçam a revelação. Então a Bíblia nesse momento trata mundo como era. E quando a gente volta para esse versículo e entende o que o Senhor está querendo dizer, a gente percebe que a volta de Jesus não marca o fim do mundo, mas a volta de Jesus marca o fim de uma era. Que era é essa, Pedro? A era onde o pecado domina ainda, a era onde Satanás ainda age no nosso meio. Mas quando Jesus voltar, essa era vai ser exterminada e Jesus irá governar plenamente sobre a igreja. A volta de Jesus marca o fim dessa era, o fim desse mundo onde o pecado ainda nos tenta, o fim desse mundo onde Satanás ainda luta contra a nossa vida. Mas quando o Senhor, o nosso noivo, retornar, essa era vai ser terminada. Então vai começar uma era onde o governo de Jesus será pleno entre as nações. E porque a gente foi ensinado de que a volta de Jesus é apenas a exterminação de tudo que conhecemos,
nós temos mais medo do que anseio por essa época. Mas se a gente entende que quando Ele retornar, irmãos, Ele vai convergir os céus e a terra em um só, irá governar plenamente entre as nações, irá governar plenamente, irmãos, a gente vai desejar muito mais que isso aconteça, do que ter medo que isso aconteça. Mas existe um segundo motivo, que a gente tem mais medo do que anseio pela volta de Jesus. A gente foi ensinado também de que Maranata é a nossa última canção, e que a volta de Jesus é o fim daquilo que Ele tem nas nossas vidas. Mas eu quero que você grave e anote isso: a volta de Jesus não é o fim, mas é o início de tudo. Maranata de fato não é a última canção, mas é a primeira, porque o propósito eterno do Senhor começará plenamente quando Ele voltar. Quer que eu te prove isso? Abre para mim Mateus 28, 20. Aleluia. Jesus dá uma ordem aos seus discípulos assim, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Eu quero ler na minha versão, que é a corrigida, que ela usa uma palavra que foi chave para mim entender isso. Diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Eu quero que você repita comigo isso: consumação dos séculos. Jesus trata o fim dos tempos, como está nessa versão, como a consumação dos séculos. Só que a gente olha para a consumação, o termo consumação, como se de fato fosse apenas o fim, como se fosse o encerramento de algo. Mas para Jesus, consumação não fala apenas do fim de algo, mas fala do começo de algo também. Porque olha o que diz João 19, capítulo 30. Abre para mim aí, João 19, versículo 30. Tendo o provado, Jesus disse: está consumado, e com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Agora olha aqui para mim, quando Jesus está na cruz e Ele grita: está consumado, o que acontece na mesma hora, irmãos? A Bíblia diz que o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Então quando Ele grita o grito de consumação do que Ele veio cumprir, não apenas se encerra uma era que era a época da lei, mas se inicia uma nova era que é a época da graça, irmãos. Agora então a gente entende que consumação fala de um início de uma nova era. E na Bíblia, segundo Jesus, consumação fala de um novo nível de intimidade que iremos alcançar nele. Porque Ele grita na cruz: está consumado, ou seja, a época da lei encerrou, essa era encerrou, mas agora a época da graça chega e você pode acessar a presença do Senhor todos os dias. Só que Ele diz que o fim dos tempos, ou seja, a volta de Jesus, também será um grito de consumação. Só que agora eu quero que você reaja de acordo com a sua paixão por Jesus, porque eu tenho uma boa notícia para vocês, irmãos. Se o primeiro grito de consumação de Jesus na cruz rasgou o véu e nos deu acesso à presença de Deus, o último grito de consumação que Ele dará quando Ele retornar, não vai rasgar apenas o véu, não vai nos levar apenas um nível de intimidade onde apenas sinto a sua presença, mas o último grito de consumação de Jesus rasgará os céus e o próprio Deus estará conosco. Se o primeiro grito de Jesus de consumação encerrou a era da lei, o último grito de Jesus de consumação encerrará todo esse governo que ainda não é pleno sobre Jesus. E esse grito de consumação não nos fará apenas acessar a presença como nós sentimos hoje, mas esse grito nos fará ver o rosto de Deus, irmãos.
Como não ser apaixonado por esse momento? O próximo grito que ele der, segundo Isaías 64, se fendesse os céus, se fendesse os céus e descesse aqui. É isso que vai acontecer, irmãos. Só que existe um segundo motivo que nós fomos ensinados errado. Nós fomos ensinados mais sobre o sofrimento que o mundo terá do que a glória que a igreja viverá. Segundo Joel, a volta de Jesus é como um dia, e esse dia ele é grande e terrível. Grande para a igreja e terrível para o mundo. Só que a gente só foi ensinado como o mundo vai receber a volta de Jesus. Terremoto, guerra, luta. Irmão, você acha que eu estou preocupado com isso? Irmão, eu estou preocupado com a glória que nós iremos receber. Paulo diz que essa leve e momentânea dor não se compara ao peso eterno de glória que nós iremos receber. E sabe de uma coisa? Que glória é essa? Irmão, não é ruas de ouro. Irmão, não é o muro de jaspe que nós vamos ver. Não é o nosso reconhecimento. Eu estou lá preocupado com galardão, irmão. Irmão, eu vou abraçar o homem que mais me amou nessa vida. O homem que mudou a minha história. O homem que eu sou apaixonado. Você acha que eu estou preocupado com o que vai ser o meu galardão, irmão? Essa glória que nós iremos receber como igreja é simplesmente o conhecimento pleno de Deus. Oséias 6,3 diz que nós conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, até que um dia nós chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Só que agora olha que interessante, irmãos. Você pode dizer para mim, mas Pedro, eu já experimentei tanta coisa de Deus. Eu já fui em conferência que eu fui tocado, eu já vi Jesus numa visão. Olha o que Paulo declara em 1 Coríntios 13: que tudo o que nós já experimentamos de Deus é apenas um conhecimento em parte. Agora deixa eu contar um detalhe para você, Pastor Lucas. O homem que está dizendo que tudo que nós conhecemos de Deus é um conhecimento em parte, é simplesmente o homem que foi até o terceiro céu. É simplesmente o homem que foi ao terceiro céu. E se eu quero que você grave algo, eu quero que você saia daqui lembrando disso. Não importa qual seja o nível de experiência que você já teve com Deus, nenhuma delas é a plenitude daquilo que iremos conhecer do Senhor. Eu quero que você levante as suas mãos assim em forma de receber. Eu quero declarar algumas verdades para que você lembre disso daqui na sua semana. Primeira verdade: hoje nós vemos muitos milagres e curas, amém? Mas um dia nós veremos um mundo onde não existe doenças. Hoje nós temos experiências poderosas, mas um dia o próprio Deus estará no nosso meio. Hoje nós temos visões de anjos ou de lugares celestiais, mas um dia nós veremos o rosto de Deus. E agora, para você glorificar o Senhor, hoje nós somos consolados quando choramos, mas um dia o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas. Romanos 8,18, irmãos: porque por mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada. Mas um dia o veremos, irmãos.
Há um nível de intimidade que não vai ser possível alcançar com conferência, não vai ser possível alcançar com culto, não vai ser possível alcançar com nada. Há um nível de conhecimento que somente clamando por Maranata nós iremos alcançar. Foi porque nós não fomos ensinados sobre isso que nós não somos apaixonados pela volta de Jesus. Mas então, Pedro, como ser apaixonado pela volta de Jesus? Simples. Entendendo o propósito do Senhor. Se a gente não entende esse propósito que move o coração de Deus, jamais nós seremos apaixonados por esse momento como ele é. Posso te dizer uma verdade, irmão? A pessoa mais apaixonada pela volta de Jesus é o próprio Jesus. Eu me lembro de uma experiência que eu precisei contar ela para vocês. Há um ano atrás, exatamente um ano atrás, dia 28 de outubro de 2022, eu estava aqui, ministrando nesse altar, do mesmo jeito que eu estou aqui. E o Senhor me deu uma palavra que eu casaria com a mulher de Imperatriz. Ela está aqui, diga glória a Deus. Deus. Oh, aleluia. Uma semana depois eu estava com ela, a gente decidiu que iria casar, mas eu tinha que retornar para a minha cidade, São Paulo. Então eu fui, passei 3 meses longe dela. Chegando lá, a gente resolveu noivar. Na verdade, resolvemos noivar quando ela fosse para lá. E aí a gente noivou, ela passou 15 dias lá com a minha família. E aí chegou o dia de eu despedir dela e levar ela para o aeroporto. Vocês me conhecem, eu sou chorão. Quando eu levei ela para o embarque, quando eu embarquei ela, que eu dei o tchau, aí eu não aguentei, irmãos. Aí eu chorei. E comecei a chorar no aeroporto lotado. E eu segurando porque estava do lado da irmã dela. Aí a irmã dela falou, vou no banheiro. Eu falei, agora que eu vou pôr para fora essas lágrimas. Mas, irmão, chorei porque eu não sabia quando eu ia ver ela de novo. E chorei, sentado lá. Daqui a pouco eu ouço a doce voz do Espírito Santo dentro de mim. Quando ele me disse assim, você está chorando porque vai ter que passar um tempo longe da sua noiva. Como você acha que está o meu coração? Tendo que esperar todo esse tempo para me encontrar com vocês. Depois daquele dia, irmãos, eu entendi que a pessoa mais apaixonada por esse encontro não sou eu. Essa pessoa que mais deseja esse encontro é o próprio Jesus. Por que você acha que ele fica dizendo, clame Maranata? Por que você acha que o Espírito está olhando e dizendo Maranata? Porque ele é a pessoa mais interessada nesse encontro. E eu vou te provar isso na Bíblia e a gente caminha para o encerramento. Eu vou te provar que o desejo de Deus sempre foi em habitar com os homens. Sempre foi em estar perto dos homens. Sempre foi em estar perto dos seus filhos, como diz o pastor David. O propósito do Senhor é como um pai que deseja habitar com os seus filhos. Olha como começa a história bíblica. Gênesis capítulo 1. E Deus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nele fôlego de vida, e o colocou no jardim. Olha como é Gênesis 1. O pai, amém? O pai cria um ambiente de intimidade. O pai cria o homem. E aí quando ele termina de toda a sua obra, a Bíblia diz que no 7º dia Deus vai descansar. Amém? E eu te pergunto, Deus cansa do que, irmãos? Deus cansa, Isaías? Deus cansa, Miguel? Deus não cansa, irmãos. Então por que ele está descansando? É porque descansar aqui nessa parte, descanso na Bíblia, descanso para Deus, não fala de alguém que está cansado e vai descansar. Se o irmão Alcimar estivesse aqui, talvez ele falaria muito melhor do que eu. Mas quando você vai fazer um pão, você bate na massa. Você vai lá, faz a massa todinha. E aí você vai deixar a massa fazer o quê? A massa descansar. A massa está cansada do quê, irmãos?
que a gente vai deixar aquela massa? A gente vai deixar ela repousar. Então quando a Bíblia diz que Deus terminou a sua obra e descansou, ela está dizendo que Ele terminou a sua obra, criou um lugar de intimidade, criou o homem e repousou a sua presença. Esse é o propósito eterno. Só que aí o homem peca, irmãos, e agora Deus precisa retirar a sua presença. Só que nós vemos Deus tentando por toda a Escritura ter esse relacionamento com o homem e habitar com ele. Porque aí Deus leva o povo para o Egito, e aí Deus tira o povo do Egito. Aí Deus levanta um homem chamado Moisés. Chegando no deserto, irmãos, olha aqui para mim, Deus vai chamar Moisés para o monte. Quando chega no monte, Deus dá uma ordem a Moisés no Êxodo 25, dizendo assim: Moisés, diga ao povo que me traga a oferta. Para quê, Deus? Porque eu quero que você levante um tabernáculo para mim habitar no meio de vocês. Esse Deus que deseja habitar conosco. E aí Moisés levanta o tabernáculo. E Êxodo 40, 34 diz que quando Moisés termina de levantar esse tabernáculo, a nuvem da glória de Deus repousa sobre o tabernáculo. Quando o ambiente é preparado, como em Gênesis capítulo 1, Deus repousa a sua presença. Só que aí, para Deus isso não foi o suficiente, apenas habitar no tabernáculo. Porque aí Deus levanta um menininho de trás das malhadas chamado Davi. Davi olha para Deus e diz assim: Deus, eu vou construir uma casa para você. Deus olha e diz assim: rapaz, bendito seja o teu coração, porque você descobriu o desejo mais profundo no meu coração. Mas não vai ser você que vai construir, vai ser o seu filho. Salomão então em 2 Crônicas, início de 2 Crônicas, ele vai começar a construção do templo. Em 2 Crônicas, capítulo 7, ele termina o templo. E quando ele termina o templo, a Bíblia diz que a glória do Senhor repousa sobre o templo, de forma que os sacerdotes não podiam se colocar em pé. Só que isso ainda não foi o suficiente para Deus. Deus olhou para um profeta, irmãos, em Isaías capítulo 7, e disse assim: Isaías, eu desejo tanto habitar com os meus filhos, que o tabernáculo não saciou o desejo do meu coração, o templo não saciou o desejo do meu coração. Eu vou mandar alguém que é a imagem minha. E aí Isaías profetiza e diz assim: eis que o Senhor dará um sinal, uma virgem conceberá e dará luz a um filho, o seu nome será Emanuel. O que significa Emanuel, irmãos? Deus conosco. E aí João vai dizer no versículo 14 do seu livro, do seu evangelho, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, irmãos, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é a imagem de Deus, irmãos. Ou seja, o próprio Deus habitou entre nós. O próprio Deus, há 2000 anos atrás, habitou entre nós. Só que foi necessário Ele ir preparar um lugar. E o Espírito Santo veio para não apenas habitar entre nós, mas habitar em nós. Mas para Deus isso não foi o suficiente. Não saciou o desejo de Deus em habitar com a gente. Porque quando Jesus está sendo ascendido aos céus, os discípulos estão lá olhando para eles, e aí aparecem dois anjos e dizem bem assim para os discípulos: eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais disseram aos discípulos: por que vocês estão olhando para cima, homens galileus? Isso daqui é notícia, irmãos.
para a gente de fato olhar para cima e dizer: Senhor, eu te amo. Olha o que esses anjos vão dizer aos discípulos: esse Jesus que dentre vocês foi recebido em cima do céu, um dia ele haverá de voltar, assim como vocês viram ele subir. O Deus que fez o mundo um dia habitou entre nós, só que ele disse que iria retornar para habitar com a gente, para convergir os céus e a terra novamente em apenas um. Só que Estevão e Paulo afirmam algo sobre Deus que eu nunca entendi, irmãos. Versículo 24 do capítulo 17 diz que o Deus que fez o mundo não habita em templos feitos por mãos humanas. Como que a gente vai poder habitar com Ele novamente? Como? Se o desejo dele é habitar com a gente, e agora Paulo diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, como vai ser esse templo que ele vai habitar agora, quando ele retornar? E aqui entra o que Pedro entendeu, que a gente ainda não entende. Pedro olhou e declarou na sua carta, no capítulo 2, verso 5, e disse assim: olha, igreja, vocês aí, vocês são pedras vivas, edificando um templo santo ao Senhor. Você sabe por que Jesus mandou a gente pregar? Porque Jesus nos mandou, irmãos, buscar as pedras vivas para a construção de um templo que habitará o próprio Deus quando Ele retornar. Essas igrejas bonitas que a gente constrói não irão habitar o nosso Deus, irmãos. Você sabe quais são a construção que Ele está esperando a gente construir? De pessoas. Então você sabe qual é o verdadeiro clamor Maranata, irmãos? É quando eu prego o Evangelho. Porque quando eu prego o Evangelho, eu estou indo buscar as pedras vivas que estão lá fora e trazendo elas aqui para dentro e construindo um templo que servirá de habitação para o Senhor. Você é apaixonado pela volta de Jesus? Prega o Evangelho, irmão. Derrama a tua mensagem. Porque a Bíblia declara, segundo o que Pedro diz, que nós somos pedras vivas, edificando um templo santo ao Senhor. É por isso que Jesus diz em Mateus 24:14, aqui eu quero orar com vocês: o Evangelho do Reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. O que Jesus estava dizendo, irmãos? Quando vocês terminarem de buscar essas pedras vivas, o templo vai estar construído, e então eu posso retornar para habitar com vocês. Então não faz sentido dizer: Jesus volta, se eu não estou construindo um templo para Ele. Não faz sentido clamar Maranata, se eu não vou atrás das pedras vivas para preparar um lugar para Ele habitar. E Jesus diz: quando a gente terminar de buscar essas pedras vivas que estão lá fora, que talvez pode ser até a tua família, a Bíblia diz então que Jesus irá construir esse templo com essas pedras vivas. E quando Ele terminar, aí acontece o momento mais esperado da história, que eu quero ler com você. Se coloque de pé no teu lugar. Deus sempre quis habitar com os homens. Deus sempre quis habitar entre nós. Só que Ele nos deu uma ordem, irmãos: construir um lugar para Ele habitar. E eu não construo esse lugar com cimento e bloco, mas eu construo esse lugar com pedras vivas, que são pessoas. E quando a gente terminar de construir esse templo para o Senhor, esse lugar para o Senhor, sabe o que vai acontecer?
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como uma esposa para o seu marido. E ouvi uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, pois com eles, olha isso, irmãos, pois com eles o próprio Deus habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Agora pula comigo lá, irmãos, para o versículo de número, aleluia, capítulo de número 22, irmãos, para a gente encerrar. Na verdade, versículo de número 22. Olha o que João vai declarar: e nessa cidade eu não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não tem templo feito de bloco e cimento lá, irmãos, mas tem um templo que é feito com a igreja e o Cordeiro. Eu quero te convidar a fechar os olhos nesse momento. E o que eu quero que você entenda é que nós só montamos uma conferência porque nós estamos montando, porque nós estamos construindo um templo de habitação para o Senhor, e não com mãos humanas. Não, porque não é o Pedro que convence alguém a vir para a igreja, mas é o Espírito que convence. Então é o Espírito que está trazendo essas pedras vivas através da gente, e a gente está construindo um lugar para a presença de Deus, para que um dia o próprio Deus possa habitar no nosso meio novamente. O céu vai descer, irmão. Venha o teu reino, venha o teu reino. O céu vai descer, nós vamos subir, o céu e a terra vão se unir em um só, e o próprio Deus habitará no nosso meio novamente. Por isso eu quero que, com a mão no seu coração, você com os olhos fechados, você vai declarar algo comigo essa tarde. Você vai declarar: Jesus, eu me comprometo com a tua causa, porque eu desejo a tua habitação no nosso meio. Você vai declarar: Jesus, eu não vou apenas cantar Maranata nessa conferência, mas eu vou viver a minha vida apressando a tua volta. Você vai declarar com a mão no teu coração: Jesus, eu não vou apenas cantar mais uma canção, mas eu vou pregar o teu evangelho, para que essas pedras vivas retornem, e o Senhor retorne para o nosso meio. Você vai declarar isso, irmãos. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Deus habitará no nosso meio um dia, irmãos. Nós veremos o seu rosto. Jesus
Jesus, eu me comprometo a gastar a minha vida para que o Senhor retorne, Senhor. Eu me comprometo